Então, um dos pilares de qualquer reforma administrativa, o que trata da gestão de qualquer organismo, está justamente no homem. Este é um pilar fundamental, porque o homem precisa estar bem preparado, bem instruído, atualizado, estimulado. Então, um processo de gestão implica na criação, por exemplo, que o Tribunal de Justiça criou, já no ano de 2005, 2006, de um organismo que em São Paulo não existia, funcionando permanentemente, um organismo na Secretaria de Recursos Humanos, uma das 6 secretarias, na Secretaria de Recursos Humanos, destinado esse organismo à capacitação funcional, voltada à preparação, o desenvolvimento e o preparo permanente do servidor. Porque este é realmente o nosso capital, o nosso maquinário, com a licença de usar esta expressão. Quando se fala numa linha de montagem de automóveis, grandes equipamentos, robôs, etc, etc, etc. O judiciário funciona com pessoas. É aquele que atende o público, que recebe uma petição inicial, que encaminha o andamento de um processo, que processa o caso para que o juiz intervenha nos momentos adequados para depois entregar uma sentença, não é? É este homem, este é que precisa ser bem preparado, bem desenvolvido, bem formado, com conhecimento especializado a respeito do assunto que ele faz e de que ele também deve gostar, não é? Que nós costumamos dizer que só é feliz mesmo aquele que faz o que gosta. Fazer o que não gosta é cadeia, dizia o ministro Rodrigues de Alckmin. Uma grande verdade. Então, o servidor reclama esta atenção de preparação, de capacitação, de acompanhamento permanente, para ele ser bem utilizado segundo as suas capacidades e desenvolvidos nas capacidades que tenha, como cada um tem. Então, o pilar de boa gestão no Poder Judiciário, um dos pilares fundamentais é este, é treinar bem. Excelentes equipamentos de informática auxiliam o desenvolvimento, dão velocidade, simplificação, mas não substitui, evidentemente, o homem. Nem o auxiliar do juiz nos cartórios, na parte principal do Poder Judiciário, e nem também os juízes, porque a solução dos casos depende de conhecimento, de sensibilidade, de aplicação do magistrado no estudo dos casos, no estudo do direito e na distribuição das sentenças, né? Professor José Ernesto, a PAMAGES e o próprio Tribunal de Justiça têm lutado muito pela autonomia financeira do Poder Judiciário. Há uma frente parlamentar que, inclusive, esteve recentemente no Rio de Janeiro, um estado que é adepto dessa autonomia. Essa autonomia tem um lado importante, o próprio presidente frisou uma responsabilidade muito maior, porque quando os recursos vêm para serem aplicados pelo próprio judiciário, o cobertor sempre é curto, né? Escolher prioridade, gerenciar adequadamente. Uma autonomia financeira sem um programa de gestão adequado, com metas, com elenco de prioridade, com bons administradores, pode ter um papel inverso, pode até trazer prejuízo. Pode, com certeza, sabe, Luciano? Um cuidado muito grande que a gente precisa ter quando a gente pleiteia recursos adicionais e corre o risco de conseguir, estar preparado para administrar não só o recurso adicional, mas o total dos recursos, né? Nós temos aí, podemos mencionar, várias preocupações que ocorrem. Na verdade, quando o tribunal puder receber esses recursos adicionais que nós estamos falando, ele vai assumir também determinados tipos de despesa que hoje correm de uma forma um pouco diferente por conta do próprio Poder Executivo. Quer dizer, esse recurso não vem de graça, não é? Ele vai administrar propriamente as despesas em vez de outro poder administrar. Mas, no fundo, ele precisa estar capacitado para isso. E aí que eu volto na questão da profissionalização, não só da administração, mas da abordagem da administração do Poder Judiciário. Alguns estados, notadamente o do Rio de Janeiro, por exemplo, o tribunal já é estruturado de uma forma mais profissional.
Em São Paulo, a gente conseguiu fazer essa alteração da estrutura administrativa do tribunal em 2005, substituindo a Secretaria de Diretoria Geral por 6 secretarias especializadas, uma delas só dedicada a orçamento e finanças. E dentro dessa secretaria já está embutida a semente da unidade que futuramente possa vir a administrar esse recurso adicional. Mas não é só uma questão de receber recursos adicionais, né, e achar que com isso as coisas estão resolvidas. Nunca recursos adicionais vão ser, como você bem disse agora há pouco, suficientes. O cobertor sempre vai ser curto. Então, ou a instituição se planeja, sabe o que quer e onde vai aplicar os recursos, ou o recurso adicional vai continuar sendo insuficiente. Na verdade, o que a gente precisa, dentro dessa administração profissionalizada, ter critérios de utilização desses recursos, ter mecanismos de avaliação do resultado obtido com a utilização desse recurso. A gente precisa ter metas a serem atingidas. Essa ação toda de planejamento, que não é tradicional no Poder Judiciário, precisa continuar a ir sendo implementada como tem sido a partir principalmente da Emenda Constitucional 45. Então, o que a gente percebe é que recursos novos virão, ou correm o risco de vir, mas a maneira adequada de administrar recursos novos ou os atuais precisa ser aperfeiçoada. Quer dizer, mesmo que não venham recursos novos ou demorem para vir, a administração dos recursos atuais é importante. Simplesmente conseguir ampliação da verba orçamentária sem que a gente consiga ampliação da capacidade de prestação de serviço, simplesmente torna o serviço mais caro. Não é? Quer dizer, no fundo, nós estamos falando de uma administração realmente mais profissional. De cima a baixo, de um lado para o outro, dentro da grande máquina do Poder Judiciário. Doutores, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu já queria deixar aqui um convite, porque eu acho que esse tema é importante a gente exauri-lo antes de dar um outro passo maior até rumo à autonomia financeira e ao trabalhar esse gigante, com passar para o nosso telespectador, 17 milhões de processos em primeiro grau, mas 500 mil processos em segundo grau de jurisdição. Eu não imagino que haja algum outro lugar no mundo com volume assemelhado a esse, num estado como o de São Paulo. Queria agradecer imensamente a participação dos senhores, deixar já o convite aqui, ver a agenda dos senhores para a gente conseguir essa alquimia aqui entre Poder Judiciário e administração, mostrando como é possível caminhar muito no sentido de melhorar essa gestão judiciária. Abrir espaço para as considerações finais dos senhores e, mais uma vez, agradecê-los. Eu agradeço muitíssimo o convite que me foi feito, agradeço a atenção daqueles que estão nos vendo e ouvindo em casa e também agradeço o convite para um novo encontro e saibam todos que este é um assunto da maior importância, de grande magnitude, que todos têm muito interesse nisso, servidores e juízes no Estado de São Paulo, pelos contatos que fiz já em 3 anos de acompanhamento de um processo de melhoria da gestão, todos têm interesse nisto e nós todos esperamos que o Brasil realmente progrida neste campo e melhore a prestação jurisdicional. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Da minha parte, eu acho importantíssimo salientar a importância do trabalho que a Pamages tem feito em levar informações sobre o funcionamento do Poder Judiciário ao público em geral, e não só ao público profissional, e torcer para que o Tribunal de Justiça de São Paulo continue nesse esforço que nós testemunhamos que ele tem feito, de modernização, de evolução, de procurar o caminho importante de ser um tribunal de referência, um tribunal moderno, um tribunal líder, né, do Poder Judiciário brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Nós aqui agradecemos aos senhores. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.